Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula do sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar as revoluções industriais e os impactos ambientais causados por elas ao longo da humanidade. Vamos lá? Primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, ocorrida nos meados de 1765 e iniciada na Inglaterra, teve como marco a mecanização dos processos, ou seja, a invenção de máquinas para acelerar e substituir o trabalho humano, fundamentados na extração de carvão como nova fonte de energia. Foram iniciados os modos de produção em larga escala com a utilização de máquinas a vapor e invenção de novos sistemas de transporte, como locomotivas também movidas a vapor. A segunda Revolução Industrial. Após a primeira Revolução Industrial, a tecnologia começou a se desenvolver em um ritmo acelerado, com o surgimento da eletricidade e petróleo como novas formas de energia. A partir de meados de 1870, se inicia a segunda Revolução Industrial. A utilização dessas novas energias, o desenvolvimento das indústrias químicas e do aço resultou na evolução e criação de novos inventos, como automóveis, telefones e rádios. Todos esses avanços foram possíveis graças ao desenvolvimento da indústria, baseado em grandes fábricas que recebiam apoio financeiro e político para o seu avanço, além dos modelos de organização e produção industrial elaborados por Taylor e Ford. Então, a gente tem aí na primeira e na segunda Revolução Industrial um processo que é relativamente rápido. Primeiro, a invenção das locomotivas, máquinas a carvão, né, utilizando ali o vapor, e você tem gradativamente o avanço, né, da indústria, né, a nova forma, né, de trabalho. Com a segunda Revolução Industrial, a gente tem aí o Fordismo, né, a produção em série de automóveis, né, montagem, né, as automotivas, e tudo isso traz um grande prejuízo ao meio ambiente, como nós veremos a seguir. Na terceira Revolução Industrial, a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, os avanços tecnológicos levaram à descoberta de um novo tipo de energia com potencial ainda maior do que os anteriores, a nuclear. Assim, em torno de 1969, começou a terceira Revolução Industrial, marcada pelo surgimento dos equipamentos eletrônicos, telecomunicação e computadores. Estes novos tipos de tecnologia possibilitaram também a exploração espacial e pesquisas na área de biotecnologia. Na área industrial, a terceira revolução trouxe a invenção dos robôs e autômatos, as máquinas que operam de forma automática, além do modo de produção chamado de toyotismo, né, também conhecido como sistema flexível. Então, ao longo dessas revoluções industriais, a gente percebe que a automatização do processo, né, a mecanização do processo, ela vai se especializando ao longo dos séculos. E lá na terceira Revolução Industrial, a gente já tem o uso da robótica, que é uma tecnologia relativamente moderna, né, não muito nova, mas de ponta. Vocês percebem aí também o uso de energia nuclear, né? Todas essas tecnologias trazem para a gente um certo impacto forte, né, no meio ambiente. Na primeira Revolução Industrial, até a segunda, a gente tem a total poluição do rio Tâmisa, lá em Londres, né? Recentemente, aí na década de 80, 90, né, esse rio ele pôde ser recuperado. Existem vários protocolos no mundo moderno, né, que restringem o uso de poluentes na camada de ozônio, né, no meio ambiente, na destruição, né, que causa, né, esse impacto industrial diretamente no meio ambiente. A gente tem aí o maior exemplo, o Protocolo de Kyoto, né, assinado por várias nações e que restringe drasticamente, né, os gases poluentes, os resíduos na água, as medidas que impactam de forma destrutiva o nosso meio ambiente. Na quarta Revolução Industrial, a indústria 4.0, é a revolução
que a gente vive atualmente. Conhecida como 4.0, tem como principal característica a interconexão de todas as etapas da produção, baseada em um novo fenômeno tecnológico, a digitalização das informações e a utilização dos dados para tornar a indústria mais eficiente. Essa nova revolução visa reduzir falhas, aumentar a sustentabilidade da indústria e a lucratividade. Nesse sentido, um dos maiores progressos da indústria 4.0 pode ser a superação das fontes não renováveis de energia, que foram a base das outras revoluções industriais. A economia de energia, recursos providos pelas novas tecnologias, além da utilização de fontes de energia alternativas, como eólica, solar e geotermal, pode fazer com que mais um grande passo em direção a um futuro sustentável seja tomado. Então, vocês percebem que os impactos, né, das primeiras revoluções industriais, eles buscam ser minimizados aqui na revolução industrial atual, que a gente vive 4.0. Existe uma preocupação muito grande com sustentabilidade, existe uma preocupação muito grande em cumprir, né, em usar energias mais limpas, como a eólica. A energia eólica é gerada pelo vento, né, a energia solar, né, gerada pela luz do sol. Todas essas alternativas, né, são alternativas que fazem a indústria reduzir bastante os danos ao meio ambiente. Então vamos lá. A Revolução Industrial e os impactos ambientais. Após a Revolução Industrial e com a vivência de suas consequências, a preocupação com questões ambientais começou a se intensificar. Deve-se acrescentar que a Revolução Industrial é comumente dividida em 3 partes, né, conforme apresentado por Manuel Castells, em 2014, né, sociólogo espanhol. Ele defende que a primeira, né, se iniciou no século XVIII, na Inglaterra, segunda parte em meados do século XIX e XX, a Revolução Tecnológica liderada pelos Estados Unidos da América, né, e última parte no século XX, com a Revolução Digital, com início ali na década de 1970, que a gente tem até hoje. Esses impactos causados, né, principalmente na primeira e na segunda parte, né, foram os mais variados, como a abertura de buracos na camada de ozônio, a extinção de biomas, o derretimento das geleiras, a poluição de recursos hídricos e do solo, as mudanças climáticas, entre outros tantos. Na visão de grande parte da sociedade, não era necessário considerar as consequências das atividades exercidas para o ambiente, né, uma vez que essa poluição era tida como controlável pela própria natureza. Essa foi desmistificada, né, essa concepção de que a natureza conseguiria controlar a poluição nos moldes em que estavam, e verificado, né, o aumento indiscriminado e predatório do uso dos recursos naturais, fomentado pelo avanço tecnológico e pela crescente necessidade de consumo desses recursos na era industrial. A inserção das questões ambientais na pauta das discussões internacionais e nacionais passou a ser vital. Existem várias pressões ambientais. Desde as consequências advindas da preocupação ambiental, pode-se citar a intensificação das pressões sociais sobre os responsáveis pelos danos causados à natureza. A sociedade passou a cobrar dos empreendimentos de gerenciamento eficaz da cadeia produtiva, com a consequente melhoria da qualidade dos produtos e dos processos, com a constatação do caráter finito da natureza, né, os recursos naturais. Os estados começaram a editar uma série de normas, objetivando a contenção de riscos, principalmente no tocante aos danos ambientais, né, transfronteiriços. Minimizando os danos, né? Ao longo dos últimos 30 anos, várias conferências entre países industrializados foram organizadas na tentativa de encontrar soluções mais adequadas para o desenvolvimento industrial sustentável, com a exploração dos recursos naturais feito de modo controlado e planejado. Embora existam avanços com as regulações e leis que permitem as emissões de gases poluentes por parte das indústrias, é um grande desafio manter o equilíbrio entre a produção e a conservação ambiental em uma sociedade altamente consumista e praticamente dependente das atividades industriais. Ações sustentáveis. Apesar do desequilíbrio ambiental ocasionado, né, por grande parte desses processos, há atitudes individuais que podemos adotar no nosso dia a dia para ajudar a preservar o meio ambiente.
Algumas dessas atitudes, né? Comece adotando o sistema dos 5 R's. Reduzir o consumo, reutilizar o que consumir, reciclar, recusar produtos com significativo impacto ambiental, repensar a real necessidade antes de adquirir o produto, né? Passar menos tempo no chuveiro, reduzir o uso de sacolas de plástico, se usar, reutilize, recicle as mesmas. Sobre o lixo reciclado. A reciclagem traz inúmeros benefícios, tanto para o meio ambiente quanto para o próprio ser humano, né? Esse processo possibilita que os materiais voltem ao ciclo produtivo, não sendo necessária a utilização de novos recursos naturais e que os resíduos sejam descartados de forma incorreta no meio ambiente. A reciclagem pode ser realizada em casa, separando os materiais recicláveis, vidros, plásticos, metais, papéis, do lixo orgânico, casca de verduras, né, casca de frutas, restos de comida. Esses materiais podem ser evitados, podem ser enviados para a coleta, né, seletiva da sua cidade ou cooperativa de reciclagem mais próxima. Comece a reutilizar, né? Reutilizar é atribuir uma nova utilização a alguma forma, né, algum hábito que traga benefício à sua vida pessoal. Você pode estar reutilizando vidros, né, embalagens de vidros como vasos, garrafas PETs como hortas. Dessa forma você pode ser criativo, né, e aprender a reutilizar. Economize água. A água é um recurso natural finito, ou seja, ela pode acabar daqui a alguns anos se essa sociedade não começar a se conscientizar sobre o seu uso. Dentre as várias formas de economizar água, pode-se citar a redução do tempo no banho, o aproveitamento da água das chuvas e evite o desperdício de alimentos, né? Cerca de 1/3 da comida produzida no mundo é jogado fora e boa parte desse desperdício acontece em casa. Dessa forma, evite fazer grandes estoques de alimento. Aproveite em sua totalidade, reaproveite as sobras do dia anterior, né? E todo resíduo gerado deve ser descartado de forma correta. Portanto, procure locais apropriados para o descarte de resíduos nocivos ao meio ambiente, como pilhas, baterias, lixo hospitalar e óleo de cozinha. Então, como vocês podem ver, né, uma forma, né, a resposta nos dá aí, né, que uma forma de optar pelos recursos naturais, tais como, né, as energias renováveis. Por hoje é só. Para este conteúdo e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque.